Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, voltamos a falar de saúde Unimed, especialmente. Estamos aqui no Hospital da Unimed para conversar com o Dr. Fábio Schmitz, que é médico neonatologista, coordenador da UTI neonatal do Hospital da Unimed, e que vai nos falar sobre algumas das doenças dos recém-nascidos. E a gente já quer começar perguntando para ele sobre a questão do amarelão. Por quê? Nós sabemos que hoje o Hospital Unimed conta com um bilirrubinômetro, um aparelhinho novo que pode medir o que a gente chama de amarelão, que ele vai nos explicar já o que é. Tudo bem, Fábio? Boa noite, Eliane. Tudo bem? Boa noite aos espectadores do programa. É um prazer estar aqui pela quarta vez, eu acho, que a gente conversa. E a intenção de trazer alguma informação maior para o nosso público, né? Principalmente para as mamães aí de bebês, e que aceitei com todo prazer o teu convite. Para nós é muito importante, porque as mães, principalmente as de primeira viagem, ficam extremamente ansiosas quando um nenê nasce e fica todo amarelo. Mas já durante a gravidez, já aquela preocupação em saber que doenças o bebê pode vir a ter, o que testes são feitos, o que se pode fazer para prevenção de problemas, de complicações logo que o bebê nasce, não é? Então, são dúvidas, são preocupações que vão permeando a mente, não é? Dos papais e mamães, os de primeira viagem e os que já estão habituados, porque cada filho que vem sempre é uma nova expectativa, não é? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, já começando a nos dizer o que é o amarelão, por que ele acontece, e falando desse novo aparelhinho aí interessante que hoje nós temos para poder auxiliar ainda mais nos diagnósticos, né? Isso aí, Eliane. Bom, como tu falou mesmo, prevenção, né? Hoje em dia a medicina está voltada muito para prevenção. Então, se a gente puder diagnosticar precocemente alguma alteração, melhor vai ser o resultado daquela possível doença. O amarelão, na realidade, como é conhecido vulgarmente, ele é chamado o termo técnico dele é icterícia, né? Ele acontece quase que em todos os bebês de uma forma muito suave. Alguns bebês que vão ter uma intensidade maior, que vão precisar até de um tratamento, além do famoso banho de sol, né, que as mamães gostam de solicitar para nós pediatras. Mas por que acontece esse amarelão? O bebê, quando está dentro do útero da mãe, ele tem uma concentração de hemoglobina, ou seja, o sangue dele é mais concentrado, porque ele tem que oxigenar melhor os tecidos através do sangue que vem da placenta. Então ele tem, a gente chama o hematócrito dele, ou seja, a quantidade de glóbulos vermelhos é maior. Quando esse bebê nasce e entra em contato com oxigênio, primeira respirada que ele dá, começa a haver uma hemólise, ou seja, começa a haver um rompimento desses glóbulos vermelhos, que é uma coisa natural e normal. Mas alguns bebês isso se dá de uma forma muito rápida. E a liberação, o rompimento desses glóbulos vermelhos provoca a liberação de uma substância chamada hemoglobina, a qual a sua metabolização gera esse pigmento chamado de bilirrubina. Ou seja, o amarelão da pele é causado pelo aumento da bilirrubina. Bom, o que acontece? Esse bebê, então, está com 3, 4, 5 dias de vida. A mãe está em casa, o pediatra orienta que isso poderá acontecer. Em acontecendo, a gente tem que avaliar a quantidade que está essa bilirrubina. Porque, às vezes, como eu falei há pouco, a gente precisa de tratamento para essa bilirrubina e muitas vezes até a nível hospitalar. Então, como é que isso é feito? Isso é feito através da dosagem de bilirrubina. Que até então, aqui no nosso hospital e aqui na região, a gente utilizava coleta sanguínea, certo? E por pedido dos pediatras, sabendo que existe essa tecnologia, nós já vínhamos pedindo há algum tempo para que se adquirisse esse aparelho chamado de bilirrubinômetro. Qual é a vantagem? O bilirrubinômetro vai fazer com que, através de um simples toque na pele do aparelho, ele leia a quantidade de bilirrubina que está circulando no sangue do bebê, ok? Então, o aparelhinho, que é esse aqui, é um aparelhinho pequenininho, né? O qual ele é ligado a uma fonte de energia, então ele fica sempre carregado.
que acontece? Quando o bebê vem para uma análise, o simples fato de encostar esta ponta aqui na testa do bebê e no tórax do bebê, a gente faz essas duas medidas, uma na testa e uma no tórax, para ter o resultado da bilirrubina. Então, o que acontece? Como é que se fazia normalmente? O bebê tinha que coletar sangue, aguardar 2, 3 horas para o laboratório nos dar o resultado dessa bilirrubina. Para ver se essa bilirrubina estivesse muito alta, esse bebê precisaria fazer o tratamento à base de fototerapia, que é o famoso banho de luz. Hoje em dia, com essa técnica, a gente encaminha o bebê aqui para o hospital, a enfermeira faz o teste, nos telefona para o consultório já dando o resultado imediato para ver se esse bebê vai ou não precisar de tratamento. Então, o que isso proporciona? Proporciona para nós médicos uma agilidade, né, no exame, e para a mãe e para o bebê um conforto de não precisar picar e não precisar coletar sangue, pelo menos naquele momento. Talvez até ele venha a precisar, se é um bebê que vai tratar a bilirrubina, essa bilirrubina aumentada, talvez ele precise fazer alguma outra coleta no futuro para ver se esse controle está realmente baixando e confirmando o tratamento realizado. Mas, volto a dizer, a vantagem é termos o resultado rapidamente, uma forma segura, sem maiores problemas de choro do bebê e angústias da mãe. Ainda ter que estar aguardando o resultado, né, dos exames de laboratório. Bem, isso de fato, né, é muito bem-vindo. E, Fábio, para as mamães que estão assim com os bebês com as suas bilirrubinas muito altas, caso não haja um diagnóstico feito em tempo hábil e não seja tratado, quais são as consequências desse excesso de bilirrubinas? Olha, Eliane, graças a Deus hoje em dia a gente tem acesso fácil à saúde, pelo menos aqui no Vale, né? Seja a nível de SUS, através da quantidade de postos, seja a nível privado, através dos consultórios. A maioria dos pediatras, então, orienta a família a observar isso aí no seu filho, principalmente logo após a alta. Claro que isso deve ser tratado, como tu mesmo falou. O não tratamento, na maioria das vezes, também não vai ter grandes repercussões, mas em algumas situações ele pode ser gravemente prejudicial à saúde, causando lesões irreversíveis quando essa bilirrubina sobe a níveis realmente muito altos. Claro, geralmente isso é notado até por uma avó, pela mãe, que o bebê fica literalmente laranja, ele fica realmente muito amarelo. Então, se chegar a esse nível, e mesmo assim, chegando a esse nível, a família não buscar um atendimento e não tratar essa icterícia, o vulgo amarelão, podemos ter algumas consequências a nível cerebral mais graves. Então, o importante é assim, é a orientação do médico e também a família notar quando o seu filho, que está em casa logo após o nascimento, começar a ficar com a pele realmente muito amarela e buscar um atendimento o mais rápido possível. Bem, então não tem porquê. Isso aí seria uma coisa extrema e muito rara, porque hoje temos todos os recursos e rápidos, não é? Bem, Fábio, a gente vai fazendo um breve intervalinho, mas na volta dos nossos comerciais eu gostaria de falar um pouquinho sobre a UTI neonatal, sabermos como está a UTI neonatal do Hospital da Unimed e sobre outros testes que já são realizados nos recém-nascidos, teste do pezinho, da orelhinha, enfim, né, vários testes. São muitos testes e que bom que nós os temos hoje, não é? Então, se você quer saber um pouco mais sobre essas questões, continue conosco que nós já voltamos aqui no nosso Plantão Unimed. Governo.